Bom, a gente chega aí ao capítulo 20, e por mais que sejam muitos versículos, a gente vai poder refletir. E quando eu estava fazendo esse estudo, eu olhei no Facebook, não sei se foi durante ou no interregno dessa mensagem, um vídeo onde estava algumas pessoas, né, vamos dizer assim, líderes religiosos, entre eles Silas Malafaia, deputado Harold de Oliveira, aquele outro Marcos Feliciano e mais alguns, se eu não me engano, né, que eu também não sei quem são todos, era a bancada evangélica. Só que enquanto eles estavam ali, quer dizer, no meio deles estava o presidente da República, o senhor, excelentíssimo senhor Michel Temer. E o que me ressaltou os olhos foi que eles estavam lendo a Bíblia para Michel Temer, só que eles liam versículos ligados à prosperidade, à vitória e dando a entender que Michel Temer era um cristão. E aí eu fiquei pensando, sabe, poxa, o pessoal com uma oportunidade tremenda, né, de viver o que Paulo está vivendo aqui nesse capítulo 26, né, inclusive no finalzinho, quando ele fala, se a gente pudesse adaptar, né, o pregador lá, o leitor da palavra, podia dizer, Temer, você tem que se converter, quem me dera se você se convertesse, todos esses outros que estão aqui à sua volta também se convertesse, se tornasse como Deus quer que nós sejamos. E aí eu escrevi algumas coisas acerca desse momento, onde a bancada evangélica, ela não só deixa de pregar o evangelho, mas ela usa a Bíblia como um pretexto para dizer, inclusive, que a vitória é do Michel Temer, né? Depois vocês podem achar esse vídeo por aí. Mas a primeira coisa que eu sublinhei desse nosso capítulo é que é Paulo nos ensinando a reverência às autoridades. Muitas igrejas, muitos cristãos hoje, eles se perderam no meio da turbulência, no meio do burburinho entre o ônibus, o trabalho, o chefe, e se tornou tão crítico, tão maldizente quanto as pessoas do mundo. Por quê? Porque elas não abençoam e, em contrapartida, acabam amaldiçoando os nossos presidentes. E aí eu coloquei lá no Facebook, né? Quem fala mal do Temer não sabe o que a Bíblia diz, né? Eu já tinha escrito outra coisa antes, mas agora eu botei. Crente que fala mal do Temer não sabe o que a Bíblia diz. Por quê? A Bíblia manda alguém amaldiçoar o outro? A Bíblia manda você chamar alguém de ladrão? Ou o que está por trás disso, que é você desmoralizar, é você tirar a autoridade ou tentar humilhar alguma outra pessoa? Como Jesus tratou inclusive os ladrões, vamos dizer assim, os contraventores da época. Como Jesus tratou com Zaqueu, por exemplo. Como Jesus tratou com a mulher que era discriminada por todo mundo porque ela era uma prostituta. E aí a gente vê um presidente da República que deveria ser reverenciado, ou no mínimo deveria ser pregado o arrependimento, e os evangélicos fazem esse papelão, na minha opinião, né? Algo que a igreja necessita é reconhecer isso. Ele é o presidente. O que eu tenho que fazer é pregar a palavra para ele e não chamar ele de ladrão ou coisa nesse sentido. A Bíblia não nos ensina a condenar quem quer que seja. Por mais que todo mundo estivesse condenando aquela mulher, Jesus falou o quê? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Por mais que todo mundo possa falar mal do Temer, do Lula, de quem quer que seja, você tem que olhar com um olhar de amor. O segundo ponto nesse capítulo que a gente vê é o motivo do julgamento. Por que Paulo está sendo julgado? Porque ele é fiel a Deus. Às vezes a gente vê um irmãozinho lá, né, que é um pouquinho assim melhor do que a gente, ou parece que é mais crente do que a gente, e aí a gente fala, poxa, como eu queria ser igual aquela... Mas tem muita gente que assim, vê alguém sobressaindo e começa a atacar pedra. Esse daí quer ser pastor, como é que ele está falando, como é que isso, eu já comentei a respeito do meu testemunho também. Paulo está sendo julgado só porque ele é fiel a Deus, e ele fala isso pro rei, ele fala o quê? Eu sou servo, eu sempre servi, eu sempre fiz tudo certinho, e está todo mundo aí me acusando, mas ele não tem como provar.
Enfim, Paulo está sendo julgado porque ele prega o evangelho verdadeiro. E aí a gente volta lá ao videozinho da introdução. Se aquelas pessoas tivessem dito na cara do Temer, você precisa largar o satanismo, como muita gente diz, e agora se ajoelhar e entregar sua vida para Jesus, você acha que o que ia acontecer com essas pessoas? O Silas Malafaia, que fica apontando o dedo para todo mundo, fica gritando com todo mundo na televisão, no programa dele, por que ele não foi lá e não falou: presidente, você tem que se converter, né? Assim que é mais ou menos o que ele faz. Porque é muito fácil querer que o pobre, o pequeno se converta, mas por que ele não aproveitou a oportunidade como Paulo? Excelentíssimo! Quão bom fosse que não só você, mas que todos aqui fossem realmente cristãos. Paulo está sendo julgado por isso. Esse é o motivo pelo qual ele está sendo julgado, e ele foi entregue por meio das mãos dos religiosos, dos judeus, que na época eram, vamos dizer assim, os verdadeiros crentes, né? Era o povo escolhido, chamado por Deus. Muitas vezes as pessoas estão do nosso lado, é membro da nossa igreja, ou até da igreja vizinha, mas elas querem o quê? Nos expor, que é entre, olha, esse daí se diz pastor, olha, esse daí é irmã da igreja batista, esse daí é irmão lá do... Não é assim? Muitas vezes o próprio mundano nos respeita muito mais do que os nossos irmãos. Você é crente? Igual uma vez aqui na moto ali, as crianças deixaram, me chamaram de pastor, agora tu foi pastor? Você pode orar por nós? E aí eu orei com eles ali, mas aí você vê em outro momento as pessoas de cochicho, disso, e eu não é porque eu sou pastor, mas porque eu exerço uma função de autoridade, eu preciso ser respeitado. A pior coisa é você ver, por exemplo, igrejas grandes e aquele grupinho que é contra o pastor. Qualquer coisa que o pastor faz, ele vota contra na sessão, ele fala mal, e na igreja está cheio de gente assim, julgando o outro porque o outro é fiel a Deus. Porque não foi para o campo missionário, ela julga que aquele que quer ir também não deva ir. Então, ao invés de propor que se pague a viagem missionária, ela fala o quê? Não, vamos dar só uma esmolinha para essa pessoa ir para o campo missionário. O último ponto que eu selecionei é que Paulo diz com todas as letras que Jesus está vivo. E ele ainda fala, mas ele fala assim, eu era também da seita né? Ele está citando aí, eu era como esses caras aí, eu persegui os cristãos, eu vi muitos morrer, eu forcei alguns a negar Cristo. Eu era assim, religioso, mas eu tive um encontro com Cristo. Eu odiava os crentes, quando o crente passava, eu achava aquela garota que tem um cabelo assim, aquele cara, né? Eu achava aquele cara que usa aquele terno, eu achava que eu tinha inveja daquela... Ninguém fala que tem inveja, todo mundo fala que tem raiva, que tem ódio, mas inveja ninguém fala. Na verdade, as pessoas têm inveja, né, dos cristãos, porque elas não conseguem ser. E é isso que está acontecendo. Paulo está sendo julgado porque os outros sentem inveja, queriam ser como Paulo, queriam ter, né, o poder como Paulo, mas não tem. E é isso que Paulo fecha dizendo, eu obedeço a Cristo, não tem como eu fazer nada por mim mesmo, eu faço o que Cristo me manda. Eu caí do cavalo, eu fiquei cego, Ele me libertou, e agora não tem ninguém que me faça negar a Cristo. Por quê? Aquelas pessoas que eu perseguia, agora permanecem sendo perseguidas, e eu, como sou um deles, também estou sendo perseguido, única e exclusivamente porque eu obedeço a Cristo. Enfim, Paulo testemunha, prega e faz o apelo para o rei. Quantos hoje quantos ministros hoje trocaram a sua missão por um cargo em uma denominação, por um cargo na política, ou simplesmente para ter paz com os seus vizinhos? Jesus, irmãos, está vivo, e o Espírito Santo nos ajuda a reconhecer quem nós fomos, quem nós somos, e dá-nos uma visão e uma missão e força para permanecermos firmes até o fim, mesmo se for aprisionados ou em cadeias, como o apóstolo Paulo. Amém?